santuário cantando. A angústia dos nossos pecados sai dos nossos ombros. Se você veio a essa reunião com culpa, ou medo, ou condenação, na sua mente, imagine o seu Cristo, o seu Cordeiro, morrendo na cruz. Imagine seus braços abertos por você, o seu sangue escorrendo das suas mãos e da sua fronte. E na sua imaginação, mesmo que você esteja sentado aqui, diga ao Senhor, perdoe-me. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O peso da culpa pode sair dos seus ombros exatamente agora. Ele é o Cordeiro que foi morto por você. Seu sangue jorrou por você. Nós nos aproximamos dele. Nos aproximamos de Deus através de Cristo, mas o sacerdote pega o sangue e ele entra no santuário. E ao entrar no santuário com o sangue do animal, ele esparge este sangue bem na cortina. O sacerdote representa o pecador, portanto, na minha imaginação, eu me lembro, quando eu peco, quando eu me irrito, quando eu fico nervoso, quando eu sou impaciente, quando eu sou desonesto, eu me lembro de Cristo na cruz morrendo por mim. Ele é o meu cordeiro expiatório. Daí eu me lembro de Cristo subindo aos céus e diante da lei que eu quebrei, ele levanta seus braços e abre suas mãos machucadas. Ele é o meu sumo sacerdote. Eu preciso de um cordeiro que morreu e eu preciso de um sacerdote que vive. Jesus representa você diante do trono de Deus. Seu coração está quebrantado, você está muito angustiado, a nossa dor chega a Jesus. Ele recebe todas as nossas dores, desilusões, nossos sofrimentos. Nós temos um representante no santuário celeste, nós temos esse representante. A Bíblia diz, ele vive para interceder por nós. E a Bíblia diz, prostremo-nos diante do trono da graça, onde nós achamos ajuda na hora da necessidade. Algumas vezes já passou por necessidades? Se tem algum problema na vida, vá a Cristo e Ele é o seu sacerdote no santuário. Mas sigamos. Uma vez ao ano acontecia a festa especial, a festa da purificação do santuário. Nós vamos estudar mais sobre isso. O cordeiro e o bode eram animais usados para um sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do templo, no dia do julgamento. Por que Deus mudou o simbolismo usado anteriormente das 4 bestas ferozes para 2, o cordeiro e o bode, para representar 2 nações que ele já havia representado antes? Por esse motivo, quando você começa a ler o capítulo 8, Deus quer que você perceba que quando ele usa o cordeiro e o bode é porque ele está apontando para o fim dos tempos, para o juízo final, para a purificação do templo. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 8. Deus está nos localizando. Deus está dizendo, eu estou lhes dando alguns sinais para mostrar para onde vocês estão indo. Então, Daniel capítulo 8, versos 3 e 4, lemos sobre o cordeiro e o bode, mas quem representavam o cordeiro e o bode? Naturalmente, uma besta representa um reino e Deus usou esses 2 animais para nos mostrar o santuário. Mas leiamos Daniel 8, versos 20 e verso 21. Daniel 8, versos 20 e 21. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são dois reis. Quem são esses 2 reis, por favor? Da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é quem? O primeiro rei. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Isso, muito bem. Então o cordeiro representava a Medo-Pérsia. E o bode representava a Grécia. E o primeiro rei representava Alexandre. Porém, lembrem-se que Deus usou esses animais especiais porque esse capítulo é sobre o santuário. E é sobre o fim dos tempos no santuário. E esses animais simbólicos sempre entram no santuário no fim dos tempos, mas eles representam a Medo e a Pérsia. E eles representam a Medo, Pérsia e a Grécia. Os animais do santuário mostram que Deus não irá falar sobre um desafio político, mas ele irá falar sobre um desafio religioso. Nós vimos em Daniel 2, Satanás atacando a autoridade de Deus. Então, em Daniel 7, nós vimos Satanás atacar o reino de Deus. Mas em Daniel 8, temos Satanás atacando a verdade de Deus no fim dos tempos. Daniel capítulo 7 nos conduz para dentro do capítulo 8. O cordeiro e o bode são animais do santuário. Destes 2 animais, o cordeiro possuía 2 chifres. Por que será que o cordeiro possuía 2 chifres? Porque qual nação derrotou a Babilônia? Medo-Pérsia. E a Bíblia diz, vejamos como a Bíblia é clara sobre isso. Eu não quero que vocês percam essa passagem.
Vejamos como a Bíblia é específica. Nem sempre as profecias são tão específicas. Daniel 8, verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. O cordeiro é a Medo-Pérsia. E os 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Temos 2 chifres. Um maior, e o maior surgiu por último, Medo-Pérsia. E a Pérsia, o maior, dominou sobre Medo, surgiu por último, exatamente, os persas, que eram mais fortes do que os medos. E estes persas surgiram depois, como foi profetizado. Vejamos a clareza do próximo verso, verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Então, a Grécia pressiona para o ocidente, para o norte e para o sul. Aliás, a Medo-Pérsia pressiona para o ocidente, para o norte e para o sul. Daí lemos sobre o bode no verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Exato, sabemos que o Império Grego surgiu exatamente do ocidente. Lembram-se quando o Império Grego lutou com o Império Medo-Persa? Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, Alexandre o Grande. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, Medo-Persa, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Exatamente o que aconteceu quando a Grécia derrotou a Medo-Persa. E vejam, verso 8. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. O bode representa a Grécia. E o chifre maior representa quem? Alexandre o Grande. E quando ele se tornou muito forte, o chifre maior Alexandre, o que aconteceu com ele? Ele morreu. E no lugar dele... Lembram-se do leopardo com 4 cabeças em Daniel 7? No lugar de Alexandre, quem apareceu? 4 o quê? Vocês são bons estudantes, 4 generais que tomaram conta do império. Notem o que diz a última parte do verso 8, a última parte. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Assim como o leopardo, em Daniel 7, representa a Grécia, assim como as asas do leopardo representam uma conquista rápida, assim como as 4 cabeças do leopardo representam os 4 generais do reino de Alexandre, Cassandro, Ptolomeu, Licímaco, Silenco, também o bode que corre tão rápido e não toca o chão representa Alexandre o Grande. E os 4 chifres representam os 4 generais. Quando o grande chifre foi destruído, notem que um destes chifres, vejam, uma destas 4 divisões da Grécia tornou-se automaticamente a líder do império. Um deles fez isto. E então, um destes chifres, isto é, um dos chifres era um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre em Daniel capítulo 7. Lemos sobre isso. Um pequeno chifre que surgiu após Roma, e agora lemos novamente que uma das divisões da Grécia, de uma divisão na região do ocidente europeu, surgiu um pequeno chifre, Roma pagã. Vejam como é interessante. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Portanto, a Roma pagã começou a crescer para o sul. E então Roma pagã, o governo de Roma, abre caminho para um poder político religioso em Roma. E o que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano está se espalhando pela Europa. Mas o verso 10 diz, engrandeceu-se até o exército do céu. Este não é um poder político, mas um poder religioso que toca ao céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos ao verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Quem é ele? Jesus Cristo. Então, este poder engrandeceu-se até o príncipe do exército. Mantenha em Daniel 8. Vamos sair um pouco de Daniel 8. Mantenha o dedo aí e vamos a 2 Tessalonicenses. Ele se engrandeceu até o príncipe dos exércitos. Lembram-se o que nós lemos no capítulo 7 de Daniel?
Nós lemos no capítulo 7 de Daniel, nós lemos que haveria um distanciamento